As doenças cardiovasculares, elas são responsáveis por 30% da mortalidade geral global no mundo inteiro. E o diabetes mellitus é uma das causas mais importantes que levam a esse tipo de patologias. 80% da mortalidade dos diabéticos se deve à doença cardiovascular. Quer dizer, 80% dos diabéticos eles morrem de infarto, morrem de AVC ou morrem de alterações nas artérias periféricas. Eu sou o Dr. Roque Marcos Savioli, sou médico, sou cardiologista, sou cardiogeriatra, sou clínico geral e a ideia é passar para vocês informações sobre essa doença, para que vocês se previnam, para vocês se cuidem. O que é o diabetes mellitus? Que é o diabetes doce, que chama. É uma alteração do pâncreas. O pâncreas é um órgão que produz um hormônio chamado insulina. A insulina é muito importante porque ela é a responsável pela entrada da glicose na nossa célula. Mas o que acontece? Quando você come um carboidrato, quando você come, por exemplo, uma batata, você come açúcar, isso quando chega no nosso sangue, ele já chega em forma de glicose. A glicose, ela está no sangue, mas para ela entrar dentro da célula, porque é a glicose que vai dar energia para a gente, que vai fazer, é o combustível energético no nosso organismo é a glicose. E como é que a glicose vai entrar dentro da célula? Ela precisa da insulina. A insulina é como se abrisse uma porta para ela poder entrar dentro da célula. Se não tem insulina, evidentemente que vai sobrar glicose no sangue. Esse aumento da glicose no sangue leva a comprometimento das artérias. Chama uma coisa chamada glicotoxicidade, quer dizer, a toxicidade do aumento da glicemia no sangue. Isso leva a alteração nas paredes, alterações nas paredes das artérias, facilitando o depósito de gorduras e com isso levando a obstrução, levando a angina, levando a infarto, levando ao AVC, levando a doença arterial periférica e outras complicações do diabetes. Então é importante que a gente saiba quais são as alterações que vão acontecer, que vão ocorrer. Então, como eu disse, a glicose ela entra no sangue e ela precisa entrar na célula com a insulina. Então tem dois tipos de diabetes que a gente conhece mais frequentemente. O diabetes tipo 1, que é aquele diabetes juvenil, que a criança nasce já com diabetes, que é dependente de insulina, é um diabetes congênito, genético, tá? Que logo se precisa de tomar insulina. E tem o diabetes tipo 2, que é aquele diabetes do adulto, que pode ser também insulina dependente ou não. O diabetes do adulto é o mais comum, tá? É o diabetes que aparece com obesidade, tá? Conforme a pessoa vai aumentando de peso. Existe uma coisa que chama-se resistência à insulina. Sabe aquela porta que eu falei para vocês? Que ela abre a hora que entra a glicose, para entrar a glicose na célula? Com aumento de peso, com várias situações, o que vai aumentando essa resistência. Essa porta vai demorando para abrir. Então, com isso, vai sobrando glicose também no sangue, levando ao diabetes. Então, isso é o aumento da resistência insulínica que acontece nas pessoas que têm diabetes tipo 2. Que esse diabetes do adulto, esse diabetes que aparece com obesidade, aparece com sedentarismo, pode ter também um fundo familiar. Mas o que eu sempre falo, olha, o fundo familiar, a genética, não quer dizer destino.
Tá? A pessoa pode ter familiar que tenha diabetes, mas se ela não tem obesidade, se ela faz atividade de exercício físico correto, se ela tem uma alimentação saudável, pode ser que aquele gene que ia fazer o diabetes não faz, não acontece. Mas se ela se alimenta errado, evidentemente que isso é um gatilho para que o diabetes, para aquele gene se manifestar e a pessoa tem o diabetes. Bom, doutor, como é que eu sei se eu estou diabético ou não? Primeiro, o diabetes é uma doença que praticamente não dá sintomas. Ele pode dar sintomas quando o nível de glicose sobe bastante no sangue. Porque na grande maioria dos casos, a pessoa não sente nada. Quando sobe muito o nível de açúcar, ela pode ter uma coisa chamada assim, polifagia, tem muita fome. Outra coisa que chama-se polidipsia, quer dizer, tem muita sede. E tem uma coisa chamada poliúria, muita vontade de urinar, muita diurese. Então ela come muito, tem fome, ela bebe muita água, que tem a boca seca, ela urina bastante, tá? Porque está perdendo açúcar pela urina. Então isso acontece quando as pessoas têm um nível maior do diabético. Então você já deve ter visto isso. A pessoa começa a emagrecer, porque, claro, se você está comendo bastante, mas não está aproveitando aquela comida, você está eliminando tudo pela urina, então começa a emagrecer, você vai ver, tem diabetes. Agora, na grande maioria dos casos, não é assim. A pessoa descobre que está diabético ou não no exame. Quando vai fazer lá um check-up, né? Quando vem aqui no consultório, que normalmente quando vem check-up, uma das primeiras coisas que eu investigo é diabetes. Então você pede um exame de sangue para saber o nível de glicose do sangue, que é a glicemia. Até 99 miligramas por dl é normal, absolutamente normal. De 100 até 126 a gente chama de pré-diabetes. E de 126 para cima é diabetes. Então, até 99, o nível de glicose normal. De 100 a 126, pré-diabetes. E acima de 126, já é diabetes. Tem outra coisa que a gente pede, que é o nível de insulina também. E vem escrito lá um HOMA, H-O-M-A. Me pergunto, o que é isso, doutor? Esse HOMA, ele mede a resistência à insulina, que eu estava falando para vocês, a dificuldade é aquela porta que não abre, que fica difícil para abrir. E quanto maior a resistência à insulina, maior o nível de glicose no sangue, porque a insulina não funciona, não deixa abrir aquela porta. Mas tem outros exames que eu peço também, porque às vezes, veja só, às vezes as pessoas querem se enganar, ou também, às vezes, quer enganar o médico, né? Então, o que ela faz? Ela fica uma semana fazendo uma dieta espetacularmente correta. Sabe, não come açúcar, não come carboidrato de complexo, não come batata, não come pão, não come massa. Uma semana ela passa assim, porque ela sabe que vai fazer o exame. E faz o exame, a glicemia dá 101, 100, então beleza, o médico fica contente porque a pessoa... Só que não é real isso. Então por isso que tem um outro exame que chama-se hemoglobina glicada, ou hemoglobina glicosilada. Ela mede os níveis médios dos últimos 3 meses da pessoa. Quer dizer, não adianta ela fazer regime uma semana e vai fazer o exame da 101 de glicemia, está tudo bem, maravilhoso. Não, ela vai medir o passado de 3 meses. E tem um valor, 5,7, que são valores, até isso são considerados normais. Acima desses valores, a gente já tem o valor do diabetes. Evidentemente que nas pessoas de mais idade, a gente tolera um pouco mais, porque é pior a glicemia baixar muito, sabe, do que ela ficar um pouquinho aumentada, principalmente nas pessoas de idade. Então, nos idosos, eu me preocupo muito,
tá? Em manter, não deixar a glicose baixar muito, senão pode ser pior ainda. A hipoglicemia para o cérebro é muito pior. Então você vê, tem a glicemia de jejum que a gente faz, tem o teste de tolerância à glicose, é aquele exame que você mede a glicose de manhã, em jejum, depois o laboratório manda você embora, comer alguma coisa, tomar um café, tudo, 2 horas depois voltar para colher o exame de novo. Aí nós testamos a sua resposta do seu pâncreas à produção de insulina. Então até 140 miligramas por decilitro, considerado normal. Tem um valor intermédio e acima de 220 a gente já acha que já pensa no diabetes. Além disso, tem um outro exame que a gente faz que chama-se fructosamina. Ele analisa a média dos últimos 30 dias. Então, a glicemia de jejum, você tem a glicemia pós-prandial, você tem a hemoglobina glicosilada e você tem a fructosamina. Esses exames são os mais básicos, né? Porque a gente analisa e a gente pede para avaliar se a pessoa tem diabetes ou não. Bom, caracterizando, vai lá, você tem um nível de glicose aumentado, eu tenho que ficar olhando os fatores de risco, porque o diabetes é um fator de risco extremamente importante, como eu disse, para a doença do coração. E como a pessoa não sente nada, ela não dá bola para isso. Por que eu vou tomar remédio, doutor, se eu não sinto nada? Essa é a pergunta maior e a pergunta que as pessoas fazem, né? Por que eu vou ficar dependente de um medicamento se eu não sinto nada? Porque todo mundo associa, né? Você tomar remédio, ter algum sintoma. Só que você não pode deixar a glicose subir, não. O risco de ter uma doença cardiovascular, o risco de você ter uma infecção junto e ter um coma diabético, um coma que é uma coisa mais grave, principalmente em pessoas de idade. Então você tem que se cuidar, evidentemente tem que se prevenir. E tem que entender que o diabetes é uma doença crônica, silenciosa, que pode levar a complicação cardiovascular, como eu disse, infarto, AVC, obstrução das artérias, necrose, pode levar a alterações visuais. O diabetes mais importante e grave, quando crônico, sem se cuidar, realmente leva a perda da visão, a pessoa fica cega. Pode levar a doença renal, que é uma das complicações frequentes. Começa a sofrer aquele rim, depois a pessoa chega até que fazer hemodiálise e transplante renal. Então, olha só como complica tanto. E para nós homens, um dos primeiros sintomas do diabetes é a perda da função sexual. Essa limitação sexual que acontece no diabético. Então, antes de complicações maiores aparecerem, essa disfunção sexual, a disfunção erétil, que o cara vai reclamando que está com problema da ereção. Então, veja bem, mas a gente pode prevenir tudo isso. Você que está aqui comigo, você que veio aqui comigo hoje, você pode prevenir tudo isso. Eu vou ensinar para vocês como prevenir. Porque, como eu disse, é uma doença crônica que você tem esse gene. E, lamentavelmente, esse gene se manifestou. Tá bom. Primeira coisa que eu faço é orientado do ponto de vista de alimentação. Evidentemente que eu peço a orientação nutricional aqui com a doutora Gisela, que é Savioli, que é minha esposa. Mas eu já explico para a pessoa quais são os alimentos que são complicadores, para entender que não é só o açúcar real, sabe, aquele açúcar que vem em cima do bolo, que vem em cima do pão doce. Não é aquele açúcar. Tem o açúcar intrínseco, que faz parte, é a glicose que faz parte dos alimentos. Então tem que saber qual tipo de alimento ele pode comer e qual a hora de se alimentar.
Depois, exercício físico. Isso eu bato sempre na mesma tecla, porque é extremamente importante. Porque você tem que perder peso. O diabetes está muito relacionado a isso.